Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos sociológicos em torno do trabalho, tá certo? Começando então pela perspectiva marxiana. Vejam bem, não é objetivo dessa aula, criar um sentimento de profundidade sobre a obra marxiana no que diz respeito aos conceitos em torno do trabalho. Até porque toda a perspectiva sociológica de Karl Marx, se não toda, pelo menos a grande maioria ou uma grande parte da obra de Marx gira em torno do conceito de trabalho, onde ele vai falar sobre a infraestrutura, sobre a sociedade capitalista, as lutas de classe, consciência de classe, por aí vai. Não é suficiente, então, uma pequena aula a gente tratar de todos esses conceitos com a profundidade que ele merece, mas a gente vai tentar aqui fazer uma análise rápida e objetiva, de como Karl Marx traduz para a gente, o conceito de trabalho dentro de uma perspectiva sociológica. Bom, o primeiro ponto que é fundamental a gente compreender em Marx é a categoria que ele utiliza, de divisão social do trabalho. Isso aqui é bastante importante porque, vejam bem, quando nós estivermos trabalhando com a perspectiva durkheimiana sobre trabalho, vai aparecer um conceito um pouco parecido. Lá em Durkheim nós vamos falar sobre a divisão do trabalho social. Aqui em Marx nós estamos falando de uma divisão social do trabalho. Tá certo? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, nós vamos entender a diferença. O primeiro ponto que a gente precisa entender, então, é o seguinte. Karl Marx ele faz uma análise muito importante sobre a categoria trabalho para ele. Trabalho vai ser uma categoria importantíssima para aquilo que nós chamaremos, ou que o próprio Marx chamará de constituição da sociedade. Tá certo? Por que isso? Vejam bem, Marx ele trabalha dentro de uma perspectiva materialista, histórica e dialética, certo? O Marx ele está buscando compreender a estrutura do capitalismo, como que o capitalismo se estrutura, e por ter uma perspectiva histórica e materialista, ele volta então a uma compreensão total da sociedade, não apenas a partir dos modos de produção capitalista, mas toda a sociedade ao longo da história, como que se deram os processos de produção da vida humana, seja do ponto de vista material, mas inclusive também do ponto de vista simbólico. Os antropólogos vão arrepiar os cabelos aí agora quando eu disser isso, mas também dentro do ponto de vista simbólico. Como que isso acontece? Marx ele vai dar bases, ele vai ver um fundamento essencial na categoria de trabalho quando ele diz o seguinte: a sociedade, e depois nós veremos a perspectiva de George Lukács, um grande marxista que vai trazer para a gente a ontologia do ser social, vai deixar isso um pouco mais claro para a gente. Mas a visão de Marx é a seguinte: se nós fôssemos entender a origem da sociedade, se nós fôssemos entender a origem da humanidade, nós perceberemos que o ser humano é, ou seria, abre aspas, por natureza, fecha aspas, certo? Seres sociais. Naturalmente nós seríamos sociais, mas não naturalmente em si. Como assim? Marx diz o seguinte: o ser humano ele está no mundo e ele se relaciona com a natureza. Nós estamos em constante relação com a natureza, principalmente porque nós precisamos modificar a natureza para responder às necessidades primárias de nossa sobrevivência. Então, o ser humano está no mundo, vamos imaginar, numa antiguidade bem lá atrás. Existe o ser humano e o ser humano ele precisa se relacionar com a natureza para satisfazer as suas necessidades primárias. Quais são as necessidades primárias do ser humano? É a própria sobrevivência, é a alimentação, é a proteção do corpo, contra o clima, contra o calor, contra o frio, contra a chuva, contra outros animais, se proteger. Para que o ser humano então se proteja, se alimente, e exista, o ser humano vai precisar lidar com a natureza
né? E este lidar com a natureza envolve um processo de transformação da natureza, né? Transformação essa que vai se dar a partir daquilo que Marx está chamando de trabalho. O trabalho, então, é um fenômeno, né, humano, onde o ser humano ele se relaciona com a natureza, transformando essa natureza, né, de modo que ela, a natureza, lhe sirva para satisfazer as suas necessidades, né, seja de alimentação, seja de proteção e por aí vai. Claro que isso não é exclusivo do ser humano. Outros animais também exercem esse tipo de atividade, né? As abelhas, por exemplo, elas fazem esse tipo de atividade, né? Elas existem, é possível verificar entre as abelhas, por exemplo, um tipo de trabalho, né? Elas voam, elas buscam o néctar das flores, transformam depois este néctar das flores em mel. Eu não sei, né? Não sou biólogo, eu não sei como seria isso em termos técnicos, mas eu poderia ver ali entre as abelhas um tipo de trabalho. Contudo, com os seres humanos é diferente, porque os seres humanos eles são capazes de dar significados aos seus trabalhos, e nós perceberemos, né, e dentro da perspectiva de Marx, nós perceberemos que o principal dos significados que o ser humano dá ao trabalho é a construção da ideia de valor a partir do trabalho. O que seria o valor aqui em Marx, né? Marx diz o seguinte: quando o ser humano ele transforma a natureza a partir de um trabalho criativo, né, ele modifica com as suas mãos, ele, né, com o seu pensamento, com a sua intelectualidade, quando ele transforma as coisas, o que Marx estaria fazendo, na verdade, é uma transformação de modo a encontrar ou criar naquilo que ele está transformando uma utilidade. O conceito de utilidade vai ser muito importante na perspectiva marxiana, né? Essa utilidade ela se dá da seguinte forma, né? Marx diz que o ser humano ele transforma a natureza para dar à natureza um valor de uso, né? Então veja, alguma coisa, uma vez que eu encontro utilidade naquela coisa, aquela coisa passa a ter um valor para mim. Veja que esse valor é um significado, né? É um signo que o ser humano dá àquela coisa que ele criou, porque aquela coisa lhe é útil, né? Então, veja, uma lança, né? Um pedaço de madeira que ele transforma esse pedaço de madeira e transforma aquilo em uma lança, transforma aquilo ali em um abrigo, né? Junta madeiras para poder fazer a sua casa, para fazer o telhado da sua casa. Eu não sei, né, o que o ser humano poderia transformar. Mas seria a partir do trabalho, então, que o ser humano transformaria as coisas de modo que aquelas coisas, né, lhes fossem úteis. Bom, neste processo de transformação entra a divisão social do trabalho, porque é o seguinte: o ser humano ele não vive apenas, né, de transformar a natureza para suprir as suas necessidades imediatas. Ele não vive apenas de um trabalho que lhe dê uma utilidade prática imediata, né? A primeira necessidade do ser humano é sim essa, né? De sobrevivência, de alimentação, de se proteger de outros animais, de se proteger do tempo e por aí vai. Contudo, outras necessidades passam a aparecer no momento em que você transforma a sociedade. Uma vez que você supre essas necessidades primeiras, né, outras necessidades passam a surgir no próprio fenômeno social que está acontecendo. O ser humano, então, ele divide o trabalho socialmente, né? Veja bem, essa divisão social do trabalho é: os indivíduos se relacionam em torno da transformação da natureza, de modo que essa natureza seja útil, não ao indivíduo em si. Essa utilidade ela não serve ao indivíduo, mas ela serve àquela coleção de indivíduos que está dividindo o trabalho. Então veja, enquanto eu faço uma tarefa, você faz outra tarefa. Para quê? Para que nós possamos maximizar essas tarefas, né? Para que nós possamos dar conta de suprir essas necessidades primárias e passarmos a ter outras necessidades, a suprir as outras necessidades que passam a surgir. Então, a divisão social do trabalho é a sociedade se fundando
a partir do trabalho. É um trabalho que ele é social, ele responde a uma demanda social e, porventura, ele produz e reproduz esta própria sociedade. É uma utilidade coletiva, então. Marx chama esse fenômeno de comunismo primitivo. Bom, uma outra coisa aparece aqui neste conceito de valor, que é o seguinte. Marx daria o exemplo, né? Eu vou dar com outras características, não as mesmas que o Marx dá no livro, principalmente no livro Capital, porque eu não me lembro detalhadamente quais são os exemplos que ele dá lá. Ele vai falar sobre a linha, vai falar sobre tecido e por aí vai. Eu vou dar outros exemplos, né? Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos um grupo, né, de seres humanos, nessa chamada sociedade arcaica, muito antiga, né? Ele usa o termo primitivo, eu não gosto desse termo. Vamos imaginar que nós temos um grupo e nós vamos dar um nome a esse grupo, grupo A, né? Veja bem, este grupo A, ele está fazendo a divisão social do trabalho, né? Ele está se reproduzindo, essas pessoas estão se reproduzindo, dividindo o trabalho. Então, ali eles produzem várias coisas, né? Eles produzem os seus alimentos, eles produzem os seus utensílios, eles produzem as suas ferramentas, né? Eles produzem os seus remédios, eles produzem, sei lá, os seus elementos místicos, simbólicos, culturais, religiosos, né? Sei lá como é que esses seres humanos estão fazendo isso aqui, eu não quero dar nomes, eu não quero trazer qualquer análise pejorativa sobre grupos étnicos, né? Não sei, os seres humanos estão produzindo os elementos que lhes são úteis, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico, certo? Este grupo produz várias coisas. Bom, veja bem, algumas dessas coisas que eles produzem, eles vão ter uma facilidade maior para a produção e outros desses produtos, eles vão ter uma dificuldade de produção. Veja bem, são coisas que eles produzem que lhes são úteis, certo? São necessários, contudo, a energia gasta, o tempo gasto para produzir essas coisas é muito alto, né? Veja, por exemplo, talvez eles produzam peixes, né? Peixe é útil para eles, né? Um alimento importante para eles, mas veja bem, talvez eles estejam longe do lago, longe do rio, não tenham a técnica, uma boa técnica de pescaria, não sei. E a produção do pescado se torna algo difícil para este grupo, né? Em contrapartida, outras produções se tornam mais facilitadas para eles. Por exemplo, talvez eles estejam num lugar rico em argila, por exemplo, e a produção de utensílios de argila seja algo fácil para eles. Por exemplo, né? Dá este exemplo. Bom, teremos aqui um outro grupo social, né? Vamos chamar aqui de grupo B, e este grupo B está fazendo a mesma coisa, eles estão produzindo, né, as coisas que lhes são necessárias, né? Dividindo o trabalho ali, né, fazendo uma divisão social do trabalho e produzindo aquelas coisas que lhes são necessárias, certo? Bom, a mesma coisa vai acontecer do que aconteceu com o grupo A, vai acontecer com o grupo B aqui, né? Algumas dessas coisas que eles produzem serão mais difíceis de serem produzidas por eles, né? Em contrapartida, outras coisas serão mais facilitadas para eles, a mesma perspectiva, né? Bom, digamos, né, que hipoteticamente, né, digamos que aquilo que é fácil para A produzir seja justamente aquilo que seja difícil para B produzir. Talvez A produza, né, utensílios de argila e B tenha dificuldade de produzir esses utensílios, embora lhes sejam úteis, né? E a mesma coisa, a recíproca aqui é verdadeira, né? Talvez os elementos que B produz com mais facilidade sejam mais difíceis para A produzir. O pescado, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Bom, dentro dessa perspectiva, o que vai haver aqui, né, é uma troca entre estas sociedades, né? Que troca é essa? É a instituição do mercado, né? Nós verificaremos então o seguinte, que o grupo A, né, o que ele vai fazer? Se ele tem uma facilidade maior para a produção de utensílios de argila, né, e ele tem uma dificuldade para a produção de pescado, por exemplo, né, o que ele vai fazer? Ele vai concentrar as energias que ele teria na produção de pescado, ele vai concentrar essas energias na produção daquilo que lhe é mais fácil potencializar a produção aqui
dos utensílios de argila, por exemplo, né, e vai desidratar aqui o tempo e a energia que ele gasta para produzir o pescado, por exemplo. O mesmo fenômeno vai acontecer com B, né? B vai desidratar, né, a produção que ele tem, a energia que ele tem para produzir utensílios de argila e vai concentrar essa energia em algo que é mais fácil para ele produzir, por exemplo, o pescado. Dois fenômenos estão acontecendo aqui, né? O primeiro fenômeno é a instituição do mercado, né? Nós verificaremos aqui, então, a construção daquilo que Marx chama de valor de troca ou instituição da mercadoria na sociedade. Como que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. Vejam bem, quando o grupo, que nós estamos chamando de A, né, ele concentra energia na produção de utensílios de argila, o que o grupo A está fazendo é o seguinte: ele está produzindo um excesso de utensílios de argila. Ele está extrapolando a utilidade que aqueles utensílios existiriam para aquele grupo, né? Veja, eles vão produzir todos os potes, todos os utensílios de que eles necessitam, e eles vão produzir um excesso. Eles vão produzir potes e vasilhames e utensílios de argila que eles não têm necessidade, né? Por quê? Já esgotou a necessidade, já produziu a mais, né? Veja bem, se aqueles instrumentos, aqueles utensílios que eles estão produzindo perderam a utilidade, então significaria que perdeu o valor dentro da teoria de Marx? Não perdeu o valor. Por quê? Porque por mais que aquilo não seja mais útil para o grupo A, né, o excesso não é mais útil para o grupo A, ainda assim ele tem uma utilidade, não para o grupo A, mas para o grupo B e outros grupos que talvez tenham necessidade, vejam necessidade, tenham dificuldade de produzir aquilo ali, né? Então, os instrumentos que foram produzidos pelo trabalho, eles não perdem a utilidade em si, perdem o valor de uso, a utilidade para aquele grupo que produziu, mas eles ainda possuem em si uma utilidade para outros grupos. Entra aqui um outro tipo de valor que Marx vai chamar de valor de troca ou mercadoria, né? É quando um grupo percebe que algo que ele produz é útil para outros grupos. O fenômeno vai acontecer aqui com B também, né? B vai produzir um excesso de pescado que vai extrapolar a sua utilidade, né? A capacidade de consumo que ele tem, mas ele verificará que aquilo é interessante porque é útil para outros grupos. Veja bem, aqui poderá haver uma troca, né? O que A vai fazer é trocar o excesso de utensílios de argila que ele produziu, né? Por algo que para ele é difícil produzir, o peixe. Por exemplo, B vai fazer a mesma coisa, ele vai trocar o excesso de peixe que ele produziu por algo que é difícil para ele produzir, que são os utensílios de argila, né? Veja que A continua suprindo a sua necessidade de pescado, né? Mas ela é transferida. O trabalho em si foi produção de argila. Com essa produção ele troca por algo que lhe é útil, que lhe é necessário, que é o pescado. Com B vai acontecer a mesma coisa, ele passa a produzir algo que para ele é mais fácil, ele extrapola a utilidade produzindo pescado, e ele vai trocar este excesso de produção por algo que lhe é necessário, que lhe é útil, né? São os instrumentos de argila que A produziu. Até aqui, né, neste fenômeno aqui, parece que há uma justiça, né? Há uma concentração de força, há uma maximização da forma como os seres humanos dividem o trabalho, né? Concentrando energia, produzindo algo que lhes é mais agradável, que lhes é mais cômodo. Até aqui parece que o fenômeno está acontecendo, a sociedade está se complexificando de uma forma muito justa, muito interessante, muito linear, né? Bom, no momento em que A e B vão fazer a troca dos frutos dos seus trabalhos, né, dos seus valores, né, surge um pequeno problema, né, que é o seguinte: é a quantificação do valor em si daquilo que foi produzido. Como assim? Né? Um pote, um utensílio de argila que A produziu, valeria quantos quilos de pescado que B produziu?
Este é o primeiro problema. B vai ter o problema também, né? 1 quilo de pescado produzido por ele, por B, vale quantos utensílios de argila que A produziu, né? Aqui há uma concorrência entre eles. Cada um quer dar mais peso ao valor que eles produziram, né? Bom, o cálculo simples que nos aparece aqui, né, nós entendermos que a quantidade de trabalho, né, de tempo, de dificuldade, de técnica que foi despendida para a produção de utensílios tem que ser equivalente à quantidade de trabalhos que foi despendida, de técnica e de tempo que foi despendida por B para produzir pescado, para encontrar o preço justo, a troca justa, né? Então, digamos, por exemplo, que um dia inteiro de trabalho, né, que A teria gasto para produzir um utensílio de argila, né? Digamos que um utensílio de argila que A produziu leve um dia inteiro de trabalho de 10 pessoas. Por exemplo, estou chutando. 10 pessoas trabalhando intensamente durante um dia inteiro tem como resultado a produção de um pote de argila, por exemplo. Digamos que a mesma coisa acontece aqui com B, né? 10 pessoas trabalhando intensamente durante um dia inteiro produziria 1 quilo de peixe. Eu estou sendo hipotético, tá bom, gente? Então, veja bem, então equivaleria, né? Um utensílio valeria 1 quilo de peixe. 1 quilo de peixe valeria um utensílio de argila. A troca seria justa dentro dessa perspectiva, né? Contudo, né, vai acontecer um outro fenômeno aqui, que é o seguinte. Vai surgir um outro grupo de indivíduos, né? O grupo C, por exemplo. Digamos que C tem a mesma problemática de B, né? Ele produz basicamente as mesmas coisas que B produz, né? E ele vai ter uma facilidade tal qual B, de produzir peixe, né? Coincidentemente, C também produz peixe, né? Tem uma facilidade de produção de peixe. E coincidentemente, C tem uma dificuldade de produção de utensílios de argila também. Digamos que seja, né? Há aqui uma concorrência geral, porque acontece o seguinte, né? Quando A foi ingressar aqui neste mercado para fazer a sua troca, ele vai perceber que existem, né, muito mais pessoas interessadas em seus utensílios de argila e, ao mesmo tempo, muito mais pessoas interessadas em fornecer o produto de que ele necessita, né? O que vai acontecer aqui, então, é o seguinte, é uma supervalorização do trabalho de A, né? Veja bem, A não é obrigado a entregar um utensílio de argila que ele produziu por 1 quilo de peixe que B produziu, porque C também necessita daquela argila. Então vai haver uma concorrência, né? C estará disposto a entregar mais peixes, né? Mais de 1 quilo de peixe por um utensílio de argila. B também vai ficar interessado, porque há uma concorrência, né? Então eles vão chegar aqui a aumentar, né? A desvalorizar o seu trabalho, desvalorizar a produção de peixe e valorizar a produção de argila. A A vai fazer a mesma coisa, ele vai supervalorizar a produção de argila e desvalorizar a produção de peixe. É a tal da lei da oferta e da demanda, né, que Marx vai compreender lá das leituras que ele faz de Adam Smith e de Davi Ricardo, né? Bom, até aqui nós estamos chegando na forma como a sociedade constrói a ideia de mercado, como a sociedade está dividindo, né, dividindo socialmente o trabalho, constituindo valor, constituindo mercadoria, constituindo mercado. Até o momento parece que tudo isso daqui é natural, né, vai acontecer de forma natural, de forma independente da vontade dos seres humanos. Bom, Marx prossegue a sua análise dizendo o seguinte: este grupo A, né, no momento em que ele percebe que a produção de argila que ele tem, né, ela é supervalorizada, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né, A, para poder suprir as outras necessidades que ele tem, deixa eu mudar a cor aqui, para poder suprir as outras necessidades que ele tem, que ele não consegue, né, ele vai concentrar os esforços dele na produção de argila, né? Neste momento, vai haver uma ruptura aqui dentro do próprio conceito de divisão social do trabalho em A. Por quê? Veja bem,
E esse aqui, obviamente, né, essa sociedade ela está dividida, né, ela se divide em tarefas, existe aqui uma liderança, existiria aqui, né, alguns grupos que vão ter subgrupos dentro do grupo A, né, que estariam encarregados ali inicialmente daquela produção de argila. Né? Veja bem, todo mundo está produzindo coisas que são úteis para o grupo como um todo. Né? Eles dividem socialmente o trabalho e o trabalho ele é um fruto social. Né? Mas veja bem, aquele subgrupo que produzia a argila, né, o que ele vai fazer? Como a produção de argila ela passa a ser, parece ser, né, mais importante para A, o que vai acontecer é o seguinte, aqueles grupos, né, que produziam, sei lá, o pescado, ou que produziam outras coisas que são úteis para A, estes grupos serão desidratados para a produção de argila. Né? Passa a haver aqui, um fenômeno passa a ocorrer aqui, que é a chamada, né, propriedade privada dos meios de produção. Aqueles grupos que deteriam inicialmente a técnica, né, e a liderança para a produção da argila, né, vai concentrar os esforços para a produção de argila, vai desidratar, vai forçar a desidratação da produção das outras coisas, certo? Pequenos grupos que talvez também produziam argila também serão desidratados em favor deste grande grupo que está produzindo argila. Todo mundo, então, passa a se submeter à produção de argila daquele grupo inicial que tomou para si, de modo privado, os meios de produção. O que está acontecendo aqui é o seguinte, dentro da perspectiva do grupo A, está surgindo um fenômeno social que Marx vai chamar de classes sociais. Né? Toda a sociedade A está se clivando em duas classes. Uma classe que deterá para si, né, de forma privada, os meios de produção e terão, né, como consequência, o poder de ditar o que é fundamental para a sociedade, o que é interessante para a sociedade. Veja bem, este grupo aqui, né, essa sociedade como um todo, né, ela vai privilegiar a produção de argila, né, vai desprivilegiar a produção de outras coisas e vai privilegiar o comércio comprando de outros grupos essas outras coisas que a eles também são necessárias. Né? Veja bem, eles poderão, né, já que é tão trabalhoso, tão forçoso para esses próprios subgrupos aqui produzirem o pescado, eles vão preferir comprar o pescado na mão, né, de grupos que para eles são mais fáceis para produzir o pescado. Inclusive, por causa da concorrência, vai ficar mais barato, né, esta compra do pescado de outro lugar. Isso promove a desidratação completa dessa produção de pescado, de qualquer outra coisa que aconteça aqui em A, em favor da produção de argila. Como essa produção de argila ela está dominada por uma elite, né, dentro desse próprio grupo, então todo o grupo passa a se submeter, né, a essa divisão de classes interna aqui. Veja bem, se Marx disse lá no início que a divisão social do trabalho produz o ser social, ou seja, a sociedade ela é produzida e reproduzida pela divisão social do trabalho, onde todos os indivíduos estão agindo ali, participando ativamente da produção e reprodução da sociedade, né? Aqui, com o fenômeno das classes sociais, é aquela classe, somente aquela classe, que detém os meios, né, de forma privada, os meios de produção, é que conseguirão, então, determinar o que é a sociedade. Veja bem, que eles detêm de modo privado os meios de produção, certo? E, ao mesmo tempo, eles passam a submeter o trabalho dos outros indivíduos que comporiam a sociedade para este tipo de trabalho. São eles, então, que determinam o que é importante, qual trabalho é importante, qual o ritmo do trabalho, como o trabalho deve ser executado, de que maneira aquele trabalho deve ser executado. Ou seja, se é o trabalho, se é a produção
que define a sociedade dentro da leitura marxiana, uma vez que um grupo passa a determinar o trabalho, logo é este grupo, então, que determina a própria sociedade, criando assim um fenômeno, né, que depois Marx vai trabalhar, e nós não vamos nos aprofundar aqui neste momento, que é o fenômeno da alienação dos meios de produção, que, como consequência, propiciará, né, a alienação ideológica, porque se a sociedade está sendo determinada por um processo produtivo que é dominado por um grupo, então este grupo está determinando a sociedade, está determinando os valores da sociedade, os valores simbólicos, culturais, e está determinando a ideologia da sociedade. Então essa é a perspectiva de trabalho em Marx. Obviamente que aqui eu não consigo, né, trazer toda a profundidade da obra marxiana, mas de forma bem objetiva é disso que Marx está tratando a sua obra, tá certo? Bom, vamos passar então agora para uma outra análise sobre trabalho dentro de um outro autor, que é o Émile Durkheim. Bom, como eu havia dito para vocês, né, Durkheim ele trabalha, né, ele traz para a gente um outro conceito, né, que é um pouquinho diferente do conceito de Marx, que é o conceito de divisão do trabalho social. Né? Veja bem, não é porque seja diferente o conceito, né, mudou as palavras aqui, que seja oposto, tá bom? É apenas diferente. Marx estava trabalhando lá com a divisão social do trabalho. Durkheim traz um outro conceito, que é o conceito de divisão do trabalho social. É um conceito diferente, mas não está em oposição ao que Marx estava trabalhando, não. Tá bom? Então, não enxergue esses dois conceitos como conceitos opostos e contraditórios entre si. Apenas como conceitos diferentes, porque estão engendrados dentro de uma teoria diferente do que Durkheim, aqui no caso, está conceitualizando a sociedade, né? Como vocês já devem se lembrar, né, das aulas que nós tivemos sobre Émile Durkheim, sociologia clássica, né, o Durkheim ele está preocupado em fundar a própria sociologia, o Durkheim está preocupado em conceitualizar, né, o método do ofício do trabalho do sociólogo, né, o método de trabalho da pesquisa em sociologia, da própria sociologia enquanto uma ciência. O Durkheim vai trazer a ideia de fato social, né, onde ele diz que a sociedade ela é uma regularidade, né, é uma consciência coletiva e compartilhada que determinaria os indivíduos, né, fato social como aquela coisa externa ao indivíduo que exerce sobre ele uma coerção social e por aí vai. Né? Nós já estudamos isso. O conceito de divisão do trabalho social, é um dos elementos principais deste próprio conceito de fato social. Vamos tentar compreender. O Durkheim, quando ele traz para a gente, né, tenta responder aquela pergunta básica da sociologia, o que é sociedade? E o Durkheim traz, né, o conceito de fato social. O Durkheim está fazendo o seguinte, ele está fazendo uma análise comparativa entre aquilo que ele vai chamar de sociedade simples e sociedade complexa. Né? Obviamente, nós sabemos que a sociologia ela, foi fundada, né, com a intenção de compreensão das sociedades modernas. Né? A sociologia ela é fundada no século XIX, a gente já pode dizer que que estamos no período de um recorte contemporâneo da sociedade, né? Já é ali no finalzinho da modernidade, ou já pós-modernidade, né? Pós-modernidade não, vamos confundir o conceito, não é pós-moderno. O período histórico, o recorte histórico moderno, né, se a gente coloca como marco temporal de transformação ali as revoluções burguesa e dentro das revoluções burguesas, né, Revolução Industrial, a Revolução Francesa e também a Revolução Científica, né, então a gente percebe que a modernidade finda-se ali no século XVIII e começa uma contemporaneidade a partir do século XIX. A sociologia está sendo fundada no século XIX, né, e suas análises um pouco mais complexas vão se dar no início do século XX. Então é uma ciência que busca compreender essa sociedade que nós chamamos de moderna, né, essa contemporaneidade. Só que Durkheim aqui ele está trazendo uma análise geral sobre como a sociologia se funda e como a sociedade se funda, o que é, na verdade, a sociedade. Né? Ele vai trabalhar com a ideia de fato social e ele vai dizer que
é possível que a gente faça uma análise sobre um conceito simples de sociedade e um conceito complexo. Seria a partir do entendimento do que seria uma sociedade simples que eu entenderia uma sociedade complexa, né? Nós já trabalhamos isso em outras aulas. Dentro dessa perspectiva, Durkheim vai trabalhar um conceito importantíssimo, que é o conceito de solidariedade, né? Nas chamadas sociedades simples, né, Durkheim diz que existiria entre os indivíduos, né, para a constituição ali do fato social, para a constituição ali da moral, né, constituição ali dos elementos sagrados daquela sociedade, né, constituição da coesão e da coerção daquela sociedade, os indivíduos estariam ali unidos uns aos outros, né, a coesão ou a solidariedade entre os indivíduos, ela se daria de uma forma chamada mecânica por Durkheim. E essa solidariedade mecânica, em Durkheim, está ligada à divisão do trabalho social. É dentro de uma mesma perspectiva de Marx, né? O que significa o seguinte: a sociedade ela está se produzindo e se reproduzindo, né? De modo que os indivíduos que compõem aquela sociedade eles dividem a tarefa, né? A gente pode falar aqui de uma divisão do trabalho numa perspectiva, sei lá, sexista, sexual, talvez, né? Uma divisão sexual do trabalho, né? Homens fazem tais tarefas, mulheres fazem tais tarefas. Essas tarefas elas também são divididas do ponto de vista geracional, né? O trabalho das crianças, o trabalho dos jovens, o trabalho dos mais idosos. De um ponto de vista simbólico, né? O trabalho que supre as necessidades imediatas, né? A pesca, a caça, sei lá, né? Os alimentos, a produção de alimentos. Outros trabalhos mais simbólicos, né? O trabalho de a construção de símbolos religiosos, né? Os sacerdotes e por aí vai, os curadores, né? Os professores, né? Que têm um trabalho diferente. Então veja, a sociedade ela está dividida, a sociedade se divide em torno de uma divisão do trabalho. Contudo, em sociedades simples, né? Essa divisão do trabalho ela não é tão complexa, inclusive como eu coloquei aqui agora. Ela é um pouco mais mecânica. Por quê? Porque os indivíduos, eles, né, a solidariedade mecânica, o conceito de solidariedade mecânica para Durkheim, tem a ver com a identificação que os indivíduos têm em torno de si, né? Quando os indivíduos eles são capazes de se identificar de forma muito próxima uns aos outros. Por exemplo, na sua família, né? Vamos pegar a sua família, o pai, a mãe, você e seus irmãos, né? Existe ali na sua família, eu estou entendendo família como uma sociedade simples, né? Existe uma solidariedade entre os indivíduos que é uma solidariedade mecânica porque ela é muito imediata, né? Então há uma identificação, você se identifica muito com o outro indivíduo, vocês estão numa relação muito próxima uns aos outros, então há um sentimento de identificação muito próximo, certo? Então, assim, pequenas comunidades, uma etnia indígena, pequenas comunidades rurais, né? Os indivíduos ali, eles se conhecem e eles têm uma relação de proximidade muito grande entre eles, né? Então, eles dividem as coisas de um modo muito mais mecânico, muito mais imediato, muito mais automático, né, entre eles, a forma como eles se solidarizam uns com os outros, a forma como eles se relacionam uns com os outros, vai se dar de forma muito mecânica, de modo que quase que nós não percebemos que existiria ali uma divisão de trabalho, né? Por exemplo, na sua casa, né? Então, obviamente que eu vou usar aqui termos machistas, né? Porque a nossa sociedade ela é patriarcal e machista, né? Mas na sua casa, por exemplo, a sua mãe cuida das tarefas domésticas, a sua mãe cuidaria, né, das tarefas ali da casa, de arrumar a casa, o seu pai cuidaria daquelas tarefas que são mais, que exigem, que trariam, né, o dinheiro para dentro da casa, que traria o alimento para dentro da casa, né? Obviamente, estou colocando um exemplo aqui patriarcal, né?
nós não percebemos, né, que há uma divisão de um trabalho. Nós imaginamos o todo, nós vemos o todo, a família, vemos a solidariedade como um todo, enxergamos, né, como um pertencimento, estamos ali, estamos participando daquilo ali, quase que não percebemos que houve uma divisão do trabalho, né? No dia da faxina, né, fulano de tal limpa o lixo, a mãe pede, né, para os filhos ajudarem nas tarefas de casa, o marido tem que trocar as lâmpadas, fazer a manutenção da casa, né? Entre aspas, trabalho de homem. A gente cria uma série de divisão de trabalho, mas nós não percebemos que a nossa relação se dá em torno dessa divisão. Nós nos percebemos enquanto uma unidade só, né? A família, onde todo mundo vive por todos, um por todos e todos por um. Há uma solidariedade mecânica aqui, em torno dessa constituição familiar. Inclusive, é dentro desta constituição de uma solidariedade mecânica e simples, em sociedade simples, que Durkheim vai dizer que existiria uma chamada moral social, né? Que dentro daquele conceito lá que Durkheim vai trabalhar de coesão social, né? É a coesão com mais fortaleza. Sociedades mais fortes, sociedades mais difíceis de serem quebrados, né, os preconceitos, serem quebrados os elementos sagrados, serem quebradas a coesão entre os indivíduos, e obviamente são as sociedades que possuiriam maior coerção, né, criaria este fenômeno da coerção social uns sobre os outros, seria mais forte em sociedades cuja solidariedade é mecânica. Contudo, quando a sociedade ela é complexa, né, vamos pegar aqui os grandes centros urbanos, né, que Durkheim está trabalhando, Paris, Londres, né, e hoje a gente fala também Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, né, o que se percebe dentro de uma teoria funcionalista durkheimiana é que muda-se o tipo de solidariedade entre os indivíduos. Os indivíduos deixam de serem solidários uns aos outros pela via mecânica e passam a ser solidários uns aos outros pela via orgânica. É neste ponto em que se torna visível a divisão do trabalho social da sociedade, né? Então veja aqui, por exemplo, neste exato momento nós estamos nos relacionando, né? Nós nos relacionamos por uma divisão do trabalho social complexa. Veja bem, eu estou aqui gravando essas aulas, né? O meu trabalho é lecionar. Eu não estou preocupado em fazer outras tarefas, né? Porque a partir do trabalho que eu estou fazendo, né, vocês estão comprando este trabalho, a sociedade está comprando este trabalho, então eu percebo que a sociedade depende de mim, depende do meu trabalho de algum modo, né? E eu dependo do trabalho de vocês, eu dependo do trabalho do policial, eu dependo do trabalho do médico, eu dependo do trabalho do bombeiro, eu dependo do trabalho do eletricista, eu dependo do trabalho do pedreiro, do cozinheiro e por aí vai. Em sociedades complexas, perde-se aquela ideia de solidariedade mecânica e, com ela, perde-se a ideia de identidade da sociedade, né? Os indivíduos eles não se veem como parte de uma coisa una, de uma coisa sólida, de uma coisa homogênea. Os indivíduos se percebem como seres distantes uns dos outros, né, cuja relação somente se dá pela divisão do trabalho, né? Então veja bem, nós só existimos enquanto sociedade, as sociedades complexas só existem, né, as relações sociais, dentro da perspectiva durkheimiana, só existiriam porque o cimento que une os indivíduos uns aos outros seria a divisão do trabalho social, né? Então a solidariedade ela se dá de forma orgânica. Vamos lembrar aqui, né, que a perspectiva epistemológica, metodológica de Durkheim é o funcionalismo, né? É uma sociologia orgânica, é uma sociologia funcional, onde a sociedade criaria instituições sociais, né, que funcionam, né, de forma interdependente umas das outras, né? Então, as instituições elas são um sistema, criariam um sistema social onde cada instituição cumpre um papel, cada instituição está ligada a essa divisão do trabalho social, né, e uma depende da outra, né? Essa divisão social do trabalho, então, não teria, na perspectiva de Durkheim, nas sociedades complexas, não seria capaz de constituir uma moral social, então substituiria essa moral por uma moral legal,
né? Veja bem, naquela ideia que a gente faz lá do fato social, né? Onde está aqui o fato social, e a gente percebe que a sociedade ela se distingue em vários fatos sociais, né? Os indivíduos eles acabam se perdendo aqui, né? Porque eles têm uma concorrência muito grande de perspectivas diferentes. A sociedade se faz a sociedade complexa, né? Ela se faz por perspectivas sagradas muito diferentes umas das outras, né? Então nós convivemos aqui com várias religiões, nós convivemos aqui com várias perspectivas culturais. Tem o pessoal aqui que gosta de um tipo de música, o pessoal que gosta de outro tipo de música, o pessoal que valoriza esse tipo de trabalho, o pessoal que valoriza outro tipo de trabalho. Os indivíduos que compõem essa sociedade complexa, então, eles estão meio que perdidos porque eles não criaram entre si um sentimento de identidade, né? Você se identifica com a sua família, você se identifica com aquele grupo mais íntimo a qual você se relaciona ali, né? O pessoal da sua igreja, talvez, o pessoal daquela pequena comunidade que você está ligado, mas você não se vê, não cria um sentimento de identidade geral da sociedade, né? Você não se enxerga como um elemento coeso integralmente a tudo o que a sociedade pensa, né? A única forma de você se agregar a essa sociedade é pela via legal, né? É pela via da lei, pela via do Estado, desta instituição legal, né? Que cria uma lei específica que obriga os indivíduos, né? Então veja, você entra para o chamado mercado de trabalho, você escolhe uma profissão, né, que é a profissão que você terá um respaldo legal para participar da sociedade, onde os indivíduos verão, né, sentirão essa dependência do seu trabalho, que pode ser substituído por qualquer outra pessoa, e você poderia trocar esse trabalho pela prestação de serviço de outros indivíduos, né? Veja que é uma sociedade distante, onde os indivíduos estão cada vez mais distantes uns dos outros. Durkheim vai falar que sociedade onde não há uma moral social, onde a coesão dos indivíduos ela não é muito forte, ela tenderia a uma doença, tenderia a uma patologia, tenderia a uma anomalia, né? E a forma como a sociedade vai criar, então, para não permitir essa anomalia, essa quebra, essa ruptura social, será um tipo de moral legal, né? A criação das leis mesmos, né? Que dê sustento, inclusive, a essa divisão do trabalho social. Essa é a perspectiva de Durkheim. Veja que Durkheim não está trazendo uma análise nem um pouco parecida com a análise de Marx, todavia também não é uma análise oposta à de Marx. É uma análise que se enquadra ao corpo geral de teoria que Durkheim está trabalhando. Tá bom? Vou passar para frente, vou trabalhar aqui a perspectiva weberiana para a gente encerrar a aula, então. Outras coisas vocês podem me perguntar, dúvidas vocês podem me perguntar, certo? Mandar mensagem, e vou deixar a indicação de leitura aí para vocês também buscarem mais informações. Bom, dentro da teoria weberiana, né, nós estamos aqui fazendo esse resgate dos clássicos da sociologia, nós vamos encontrar uma outra análise sobre o trabalho, né? Weber também vai fazer uma avaliação, né, uma análise sobre o conceito de trabalho, só que está numa perspectiva diferente também, né? Não oposta, mas diferente da perspectiva marxiana e da perspectiva durkheimiana. Weber tem um livro muito importante, né, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Talvez seja o livro mais lido do Weber, né? Talvez o livro mais importante do ponto de vista epistemológico dele seja Economia e Sociedade, né? Contudo, o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela representa muito bem, é uma pesquisa que o Weber fez e representa muito bem a teoria dele, e nós vamos encontrar aqui o conceito de trabalho, né, neste livro, né? O Weber, com este livro, ele está investigando o seguinte, ele está investigando do ponto de vista ético, né, e ele está tentando buscar, dentro dessa perspectiva ética, que diz respeito aos significados, né, que os indivíduos dão, né, às suas ações sociais. Vamos lembrar que é isso que Weber trabalha, né, conceito de ação social, e a ação social ela é uma ação cujos indivíduos colocam significados, buscam e colocam significado sobre suas ações essas que diz respeito ao contexto social, diz respeito ao outro, diz respeito às relações sociais que são criadas. Então Weber tenta buscar, né, dentro desta ideia, né, ética, o que sustentaria o capitalismo.
Ele está analisando o capitalismo, né, esta sociedade, e ele está buscando uma análise sobre o capitalismo diferente, não é oposta, mas é diferente da análise que Marx faz. Marx está buscando, né, na divisão das classes sociais, na luta de classes, né, a construção do capitalismo, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista de reprodução ideológica, que isso propiciaria, né? Weber está trazendo uma vertente diferente, uma vertente quase que culturalista sobre o capitalismo, né? E ele vai encontrar essa análise dele sobre essa ética, né, analisando a ética calvinista e puritana. Vamos lembrar aqui, né, nas aulas de história que vocês tiveram, quando, né, estamos falando ali da modernidade, da passagem ali do absolutismo, né, para uma ideia liberal, nós vamos verificar, por exemplo, na Inglaterra, né, a Constituição ali, né, desde a separação, né, da Constituição da Igreja Anglicana, que separa-se, né, desde a Reforma Protestante, na verdade, né, um pouquinho antes, e depois com o anglicanismo, nós vamos ver o surgimento de uma ética protestante, né, que vai se contrapor à ética católica. Nós vamos ver vários grupos, né, protestantes surgindo, né, os anglicanos, os calvinistas, né, e dos calvinistas nós enxergaremos os puritanos. Nós verificaremos que nos Estados Unidos, né, o processo de colonização dos Estados Unidos por migrantes vai se dar basicamente por grupos puritanos, né, da igreja. Quem são os puritanos? São os protestantes anglicanos que queriam uma visão, uma vertente mais puritana, mais pura do protestantismo, né, de uma ética protestante, que vão se ver perseguidos, né, de algum modo na Europa como um todo, né, e eles vão migrar para as 13 colônias, né, inglesas aqui nas Américas, que depois, com a Revolução Americana lá, vocês vão ver que vai se tornar os Estados Unidos. Então, assim, é diferente, né? Principalmente a parte norte dos Estados Unidos foi muito colonizada por migrantes, né, que estavam ali para fundar uma nova sociedade, poder viver, né, a liberdade religiosa, e não tanto uma visão... no sul dos Estados Unidos, sim, né, uma visão mais de uma colonização como teve aqui no Brasil, né, de produção de monoculturas, agrícola, plantation, chamada plantation, né. No norte dos Estados Unidos, ali no Canadá, nós verificaremos um tipo de colonização diferente, né, formação de populações, e boa parte desses protestantes, né, estão vindo ali para fundar uma nova sociedade. Fazendo um estudo sobre estas sociedades puritanas e calvinistas, né, o Weber vai perceber o seguinte, que dentro de todo o conceito ético, né, desse protestantismo, um dos elementos, não é o principal de todos, mas um destes elementos gira em torno da forma como estes indivíduos irão conceitualizar ou ressignificar a ideia de trabalho, né? E como que isso vai se dar? Weber vai perceber o seguinte, que o que é ética primeiro, né? Ética é você pegar uma moral e você dar uma condução prática, né? Você transformar em ações, transformar em comportamento algo que estava ali no mundo moral, né? Você trazer para a prática, trazer para o cotidiano, trazer para as suas ações, né, um comportamento que inicialmente só existiria do ponto de vista ideal. É você tentar trazer, né, o seu comportamento prático o mais próximo possível de um comportamento ideal, né, baseado em uma ideia específica, uma moral específica, né? Então, parte desta ética protestante é um ressignificado da ideia de trabalho, né, e uma condução à ideia de trabalho que traria a ideia de salvação. Weber vai perceber que os protestantes, sobretudo os puritanos, né, dentro de uma ótica calvinista, né, faz parte da ética calvinista a ideia de negação do prazer, né? Sempre aquela ideia de... Deixa eu perder o mouse aqui, cadê? Aqui. A ideia de negação do prazer, né? Aquela ideia de que o seguinte, uma ideia ética mesmo, né? De que o luxo é uma coisa ruim,
de que você, as farras, né, a bebedeira em excesso, a comida em excesso, o prazer sexual em excesso, é sempre uma negação do prazer, a ideia calvinista, né, de salvação, de santificação do corpo e da alma, né? Então você deveria, para que você se aproximasse da ideia de alma, que é uma ideia pura, você deveria negar, né, as necessidades do corpo, né? Então se abster apenas do mais necessário possível, né? E um sentimento, inclusive, de que para que você consiga, né, propiciar essa negação do prazer, você deveria ressignificar o seu tempo em trabalho. Né? Aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, de que o trabalho salvifica o homem, né? De que Deus ajuda quem cedo madruga. Então veja bem, para que você não fique, né, aquela ideia de que mente vazia, oficina do demônio, né? Aquela ideia de que se você estiver trabalhando, se você estiver dedicado a um trabalho, se estiver dedicado a uma tarefa, né, você conseguirá de forma muito mais fácil de fato conduzir, né, esta negação do prazer. Se você trabalha pouco, né, você tem tempo de sobra, você acaba deixando-se levar para o prazer, você acaba comendo muito, você acaba se despojando, né, em prazeres sexuais, em vícios e por aí vai. Né? Então, um dos pontos éticos do protestantismo, calvinista e puritano, que Weber vai perceber, é esta negação do prazer. Negação essa que vai ser ressignificada em torno do trabalho, em torno da atividade, em torno da ocupação, né? Isso traz a ideia de que o trabalho salva, de que o trabalho ele é salvífico, né? Se o trabalho te impede de ter prazer, se o trabalho, né, conduz, facilita a negação do prazer, então o trabalho seria algo salvífico, né? Veja que dentro dessa perspectiva da análise que Weber está fazendo, né, o trabalho, então, ele passa a ter um valor em si mesmo, que é um valor racional. Vamos lembrar aqui que o Weber trabalha com a ideia de ação social, né? Os indivíduos, eles se relacionam em torno de ações que cada um faz, ações essas que são direcionadas uns para os outros, ela é social, e cada ação que o indivíduo faz motivado por um sentido racional que ele coloca, né, um significado, um sentido racional que ele coloca naquela ação. Né? Este sentido ele pode ser de fim, né? Ou seja, eu tenho um objetivo específico a alcançar, e ele pode ser de valor ou ele pode ser tradicional. Né? Veja que o trabalho ele ganha duas conotações: a conotação de fim racional, ou seja, eu vou trabalhar para que eu possa, né, me salvar, para que o trabalho possa me conduzir à salvação eterna, do ponto de vista religioso, e o trabalho ele passa a ter um valor em si mesmo, né, um valor salvífico, né, a negação do prazer. É com o trabalho que eu tenho menos tempo para pensar em luxo, para pensar em proezas do corpo, né, em comilanças, em bebedeiras, em vícios e por aí vai. Então, Weber está dizendo o seguinte, que parte considerável da ética protestante vai girar em torno de um ressignificado da ideia de trabalho. Significado este, por exemplo, que não será visto durante toda a Idade Antiga, né, onde o trabalho é colocado como uma coisa laborosa, como uma coisa ruim. Né? Entre os antigos, por exemplo, entre os gregos antigos, né, o trabalho ele não dignifica o homem, pelo contrário, ele empobreceria o homem. Né? O ser humano digno, ele deveria se preocupar com o intelecto, com a mente, né? Trabalho é coisa de escravo, trabalho é coisa de povos inferiores, seriam coisas de povos inferiores, o trabalho seria uma coisa ruim, é laboroso, né? Aqui, dentro desta ética protestante, né, que vai surgir aqui com Calvino e com os puritanos, Weber vai perceber uma ressignificação da ideia de trabalho, né? Vendo o trabalho como uma coisa salvífica, como uma coisa que é valor em si mesmo. O indivíduo ele deve se ocupar do trabalho. Quanto mais ele se ocupa do trabalho, mais ele encontraria salvação. Dentro desse ponto de vista, né, com a negação do prazer, vai haver aqui um ponto que ele é essencial da análise weberiana, que é o seguinte: o ser humano, então, ele deixa
né? O ser humano que conseguiria fazer isso, negar o prazer, ele seria aquele ser humano que consegue, então, guardar, né? Poupar, estou escrevendo com o mouse, poupar os frutos do seu trabalho, poupar os seus ganhos com o trabalho, porque se ele está negando o prazer, então ele deixa de gastar, né, de desperdiçar o fruto do seu trabalho com prazer. Então ele não vai comer aquilo que não é o essencial, ele não vai gastar o seu dinheiro com vícios, ele não vai gastar o seu dinheiro com luxos, ele não vai gastar o seu dinheiro com supérfluos, né? Ele vai conseguir poupar. Veja bem que a ideia de salvação que Weber vai perceber na ética protestante é uma ideia de que o trabalho em si ele é salvífico, tanto porque ele te impede de prazer, quanto pelo fato de que o fruto do seu trabalho, os ganhos que você vai ter com o seu trabalho, né, eles também são dádivas divinas. Né? Então veja, você trabalhou, você conquistou alguma coisa, você produziu alguma coisa, então você não pode entregar isto, que é salvífico, né, a luxos, a coisas que são mundanas, né, a bebedeiras, a vícios e por aí vai. Então o que você deve fazer, o que você consegue fazer, né, as pessoas que se dedicariam ao trabalho, então, nessa ética, é a poupança, né, guardar o fruto do seu trabalho e o reinvestimento disso em mais trabalho. Então veja, é aquela coisa de que eu trabalhei, eu produzi alguma coisa, eu não vou gastar esse dinheiro com cerveja, com vícios, com cigarro, com sexo, com prostituição, eu vou conseguir suprir as minhas necessidades básicas, vai sobrar, né? E esta sobra eu consigo reinvestir em mais trabalho, eu consigo tornar o meu trabalho mais produtivo, eu consigo, inclusive, trazer empregos para que outras pessoas também se ocupem de trabalho, né, e também possam negar ao prazer. Então veja que é uma ética que Weber aos poucos vai perceber que é uma das bases simbólicas do capitalismo, né? Veja bem, o trabalho é visto então como um elemento de salvífico em duas vias, tanto porque ele nega o prazer, né, possibilita a negação do prazer, quanto pelo fato de que o fruto do trabalho, né, ele pode ser reinvestido em mais trabalho, trazendo a ideia de desenvolvimento da sociedade, um desenvolvimento quase que divino da sociedade, né? Dentro dessa perspectiva, vai haver uma estratificação social dentro do capitalismo, né? Veja bem, não é Weber que está defendendo este tipo de estratificação social e está dizendo que essa estratificação social é boa. Weber está percebendo que a ética protestante traz esta ideia, né? É uma ideia pertencente à ética protestante que Weber está analisando, né? Mas, então, dentro dessa ética, então, haveria uma estratificação social, né, entre ricos e pobres, e essa estratificação social, dentro da ética protestante e o espírito do capitalismo, seria uma estratificação social justa, né? Para esta ética, seria uma estratificação justa. Por quê? Porque dentro desta ideia capitalista, obviamente que aqui, né, Weber não está fazendo uma análise sobre privilégios, sobre outros elementos que nós podemos complexificar essas análises nossas posteriormente, nós iremos fazer essa complexificação, né? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que a estratificação entre ricos e pobres seria algo divino também, seria algo visto do ponto de vista de dádiva de Deus. Por quê? Porque se você é rico, significaria então, né, então é aquela coisa, né, você não deve mais se preocupar com ser rico, você não deve mais se punir por ser rico, porque nasce aqui a ideia de que o fato de você ser rico é uma bênção de Deus para você. Significa que você trabalhou, significa que você se absteve dos prazeres do mundo, ou seja, você negou o corpo, né, da forma mais produtiva possível, você salvificou a alma, que é o importante, certo? Você então conseguiu poupar, essa poupança então é uma bênção de Deus, você está reinvestindo esta poupança em mais trabalho, que vai gerar mais poupança, mais lucro, então isso te torna rico. O fato de ser rico, então, seria uma bênção de Deus, seria uma prova de que Deus está te recompensando aqui na terra,
certo? Pelo trabalho que você está fazendo. Então a herança, né, o pagamento divino, você não recebe em outro mundo, você receberia aqui neste mundo. Inclusive isso daqui, gente, é uma das bases daquilo que se chama hoje, né, de uma teologia da prosperidade. Né, a gente vê, né, principalmente algumas igrejas evangélicas e algumas igrejas neopentecostais trabalham muito essa perspectiva da teologia da prosperidade, né, que está enquadrado dentro dessa perspectiva do que Weber fez a análise da ética protestante. Se você seria pobre, então, nessa estratificação social e dentro dessa ética, né, a pobreza seria o quê? Seria o fruto de que você é uma pessoa avessa ao trabalho, você acaba se não tendo, né, criando esta lógica racional de significado racional do trabalho, né, valorizando o trabalho em si mesmo, e você acaba gastando os frutos, desperdiçando os frutos do seu trabalho com o prazer. Então você não conseguiria poupar, você não conseguiria, né, ou seja, se você gasta com prazer, Deus não te recompensaria, né, com a poupança, com o lucro, de modo que você não consegue se reinvestir no trabalho, você acaba sendo dependente do trabalho do outro, né? O que você ganha, você acaba consumindo o mínimo e gastando o restante com prazer, e você nunca conseguiria poupar. Gente, olha só, finalizando a aula aqui, este finalzinho do que eu coloquei aqui não é uma defesa de Weber. Weber não está defendendo, Weber não está justificando essa distinção social entre ricos e pobres por causa do capitalismo. O Weber nem sequer está defendendo o capitalismo. Weber está analisando o capitalismo, percebendo que, né, parte importante da composição do capitalismo é a ética, e uma ética protestante, que para ele não é só os protestantes que fazem, certo? A sociedade capitalista como um todo vai constituir esta ética, certo? Vai comprar esta ética, né, e vai transformar esta ética em uma ideologia que justificaria. Então, a ideologia que está sendo criada por uma ética, ela se justificaria, ela que tentaria criar uma justificativa, mas Weber não está concordando com essa justificativa. Mas, obviamente, que olhando de fora, nós percebemos que parece interessante, parece que, de fato, né, boa parte dos discursos que nós vemos hoje sobre empreendedorismo, né, você tem que começar de baixo, você tem que trabalhar, você tem que investir o trabalho e tal, etc., né, inclusive alguns políticos que dizem aí, né, que as pessoas são pobres porque querem ser pobres, né, alguns livros, né, A Mente Milionária, o que torna fulano de tal milionário, compromisso, dedicação e não sei o quê. Tudo isso está em volta de uma perspectiva que Weber já fazia as análises dele lá no inicinho do século XX, finalzinho do século XIX, inicinho do século XX. Né, não me lembro bem aqui quando foi o lançamento da ética protestante e o espírito do capitalismo. Bom, isso aqui é o básico do conceito de trabalho e sociedade que nós podemos ver em Weber. Passei para vocês aqui o básico do básico, tá bom, gente? Agora nós temos que fazer as leituras que estão propostas, fazer os exercícios. Dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, estarei sempre à disposição de ajudar vocês, fazer os exercícios, fazer as leituras, e é isso aí, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.